Olá, pessoal. Sou Leila Evaristo. Tenho aí um canal no YouTube, no Face e no Instagram. Coordeno a um espaço Promova, um espaço multidisciplinar, psicopedagógico, com psicopedagogos, neuropsicopedagogos e psicólogos e fisioterapeuta. Nós temos esse espaço aí para atender pais, crianças que precisam, que têm dificuldade de aprendizagem ou têm algum tipo de transtorno, tá? Então, estou aí nesse trabalho aí da educação inclusiva também. Sou professora, sou terapeuta da aprendizagem e também sou professora. E esse vídeo hoje vem para falar sobre questão inclusiva, né, nas escolas. Que bicho é esse? Que dor de cabeça é essa? Por que isso é uma dor de cabeça? Né? Por que as pessoas não estão preparadas para isso? Ou por que as pessoas não se preparam para isso, sabendo que existe? Por que as pessoas têm resistência, sejam eles professores, diretores, funcionários, enquanto essas crianças têm muito a nos ensinar, tá? Vou falar também do lugar de mãe de crianças especiais e de professora de crianças especiais e como professora. Eu sou professora de educação infantil, já trabalhei com crianças de 1ª a 4ª série, né, 1º ao 5º ano, professora de ensino médio, professora de universidade, professora de curso de extensão. Então, assim, já passei por todas as áreas. Vou falar um pouquinho sobre a minha vivência com especiais. Antes de ser psicopedagoga, não sabia que eu trabalhava com crianças especiais, não existia esse nome como todo mundo sabe, muitas pessoas sabem, né? Em 2012 foi 2006, que eu fiz psicopedagogia, então eu comecei a entrar nesse universo das deficiências, né? Das dificuldades, principalmente das dificuldades de aprendizagem, dislexia, descalculia, déficit de atenção, esses estão dentro do quadro das dificuldades. Em 2012, quando eu comecei a atuar como psicopedagoga, comecei a conhecer o autista. Então, não conheci eles dentro da faculdade, né? Na faculdade, a gente falava por cima sobre cada síndrome, cada dificuldade de aprendizagem, mas, de fato, eu vim aprender quando eu vim clinicar, quando eu fui clinicar, atender crianças como psicopedagoga, né? E nesse caminho, né, tive uma filha especial, né? Também tenho uma filha especial, com um tipo de deficiência muscular. A minha, no caso, é deficiência muscular, que por envolver todos os músculos. Então, os músculos são fracos. Então, ela não fala, mas fala, fala palavrinhas soltas. Mamãe, papai, dadá, né? Ela já fala alguma coisa, ainda com muita dificuldade, por causa da questão força motora, né? Como ela não tem. Então, assim, eu comecei antes de ter a filha, mas a vida me concedeu essa criança especial também. Então, vou colocar aqui o meu olhar como professora, como mãe. Antes de ser mãe de especiais, eu já tinha um olhar pelas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Eu sofria muito quando eu não conseguia dar conta de uma criança que hoje eu sei que é uma dislexia, que hoje eu sei que tem um TDAH, que tem um transtorno de déficit de atenção, né? Que tem um TOD, que tem o comportamento opositor, né? Um transtorno do comportamento opositor. Hoje eu sei. Até 2006, principalmente até 2012, vamos dizer assim, bem sincera mesmo, eu não sabia, né? Não tinha domínio, né? Sobre esses termos. Não tinha, realmente não tinha. Eu comecei a ter quando eu comecei a clinicar. Porque quando você começa a clinicar, você começa a ter que estudar. Você tem que estudar, você tem que entender por que aquela criança não aprende. Então, você vai lá pesquisar, essa criança tem DI, essa criança tem TDAH, essa criança tem autismo, essa criança tem déficit de atenção. E aí você começa a estudar a criança, né? Então, assim, eu tive uma formação muito boa de psicopedagogia. Então, essa base, assim, eu agradeço muito aos meus professores que passaram, por quem eu passei, pelas pessoas que eu fiz cursos, né? Fiz muitos cursos desde R$10 a R$30, depois a R$25, a R$300. Hoje já fiz até curso de R$1.000, que é a faculdade, e que são outros cursos também que eu fiz. Graças a Deus, pude pagar, né? Pude pagar. Então, assim, fui fazendo vários cursos para ir aprendendo e, ao mesmo tempo, ali na prática, fui aprendendo, né? Aprendi a saber. Nem tudo a gente sabe, na verdade, né? Nem tudo. Por mais que a gente tenha conhecimento, a gente sabe
que sempre tem algo a aprender. Por isso que a nossa formação é contínua. Seja nós professores, seja nós terapeutas, seja médicos, seja qualquer pessoa de qualquer área, da economia, o direito, né, advocacia, economista, em qualquer área é necessário a gente dar continuidade aos estudos. Primeiro porque nós somos seres humanos, a gente esquece, então a gente precisa sempre estar refrigerando a mente, sempre relembrando, sempre recapitando, né, para a gente não esquecer, e fora que surgem outras ideias, né, de tanto estudarmos, pesquisarmos e ter grupos de pesquisas, que esses grupos não devem nunca deixar de existir, né, que estão geralmente dentro das faculdades. Tem clínicas que fazem, né, essas pesquisas, os protocolos, então assim, mas geralmente são as grandes faculdades que fazem isso. Então, que os governos, que as pessoas, que a sociedade nunca deixe morrer esses grupos, porque são esses grupos que mantêm vivo o conhecimento e as recaptações, né, de conhecimento, e também manter vivo e descobrir novas possibilidades, né, através do estudo. Enfim, então eu comecei então a conhecer essas áreas a partir daí. Então, como professor do lugar de professor, que é a minha primeira experiência com especiais, tive vários, principalmente com dislexia, com transtorno da aprendizagem, né? Então, eu ficava muito angustiada porque eu não conseguia dar conta, e eu acredito que tem muitos professores que estão se identificando neste momento, né? Então, como é que esse aluno não aprende? Eu já expliquei várias vezes, né? Por que ele não entra na cabecinha dele? Então, a gente vai estudar, ele tem déficit de atenção, ele não consegue memorizar, ele não consegue manter a sua atenção. Por não manter a sua atenção, ele acaba não memorizando, não aprendendo, não guardando as informações, e aí ele fica com grande dificuldade. E aí, quando a gente não conhece, a gente acaba recalcando, né, nessa criança aí uma baixa autoestima. Quando a gente já conhece, a gente já estimula, a gente já conhece o potencial deles, né? Eu tive um caso assim, quando eu trabalhei com o quarto ano, e eu tinha 5 crianças que não aprendia, que não saía de uma nota 5, não saía da nota 0, 0 e 1 e 2, né? Porque a gente vai ali fazendo com que saia alguma coisa, porque a gente diz, não, sou eu, professor, que sou incompetente. Não, mas eu entendi naquele momento que eu já estava formada como psicopedagoga, eu entendi naquele momento que aquela criança tinha uma dificuldade, que ele precisava de repetição, que ele precisava de atenção. Então, como é que eu fazia isso? Vou dar alguns exemplos, né? Como é que eu consegui essa turma aprovar todos? Aprovar todos. Eu aprovei todos. Eu aprovei e pedi aos meus colegas de trabalho que dessem continuidade ao trabalho que eu tinha feito durante um ano. Isso foi em 2012, né? 2011, 2012, quando eu peguei essa turma. Por quê? Porque essas crianças de rede pública, né, tinham uma deficiência muito grande de aprendizagem. Os professores, lógico, que não sabiam, não deram, né, a importância devida, porque não conhecia, não tinha conhecimento até então. Então, eu comecei a buscar como ajudá-los a ser melhor. Primeiro, organizar o seu próprio caderno, que eles não tinham. Depois, organizar a sua própria mochila, que eles também não tinham, porque também tem uma questão familiar, sociocultural familiar, né? Então, assim, comecei a trabalhar isso dentro de sala com eles. Aí você vai perguntar, isso é você que tem que trabalhar? Eu digo para vocês, não é questão que eu tenho que trabalhar ou de quem é o papel, se é da mãe, se é do pai. Não, ele estava ali, é meu aluno. O que eu posso fazer por ele? Então, primeiro, ajudei eles a se organizarem, né? A ter o seu caderno, a organizar a sua mochila. Claro que se a família ajuda, isso seria melhor, né? Como a família não tinha estrutura para isso, também não tinha como cobrar da família algo que não tem a oferecer. Então, eu trabalhei isso neles. Foi muito legal, foi muito difícil, não foi fácil. Mas eu sempre tive diretores ótimos, diretores excelentes, parceiros, né? Então, eles viram a minha luta com eles ali. Eu tinha uma luta contínua com eles ali, né? E eu precisava reeducá-los, né? E eu não queria desistir deles. Não, eu sou o tipo de professor que eu não desisto do meu aluno, certo? Então, comecei a trabalhar a autoestima deles, comecei a trabalhar a responsabilidade deles, eles dar conta do material deles, eles fazerem o trabalho. Por exemplo, eu enchia a louça de atividades para a sala e para casa. Eles não conseguiam dar conta, eles não conseguiam. De 5, 6 atividades que eu conseguia passar no quadro, eles estavam sempre no cabeçalho.
né? Então, assim, eu tinha que pelo menos metade da louça ou uma parte da louça eles fazerem. Então, comecei assim, a dar a estratégia para eles. Então, metade da louça, uma ou duas atividades eles tinham que fazer. Comecei assim. Depois, por fim, eu consegui, até o final do ano, eu consegui que eles fizessem a maior parte das atividades que estavam escritas, até porque a gente usa na rede pública muito quadro, né? Até por falta, às vezes, do livro didático, vamos dizer assim. E quando se tinha o livro didático, a gente aproveitava para fazer atividades para escrever, para trabalhar a escrita, estimular a escrita, né? E tal. Então a gente eu usava na época muito quadro, o quadro de giz ainda na época, se eu não me engano. Então, assim, eu consegui. E aí, eles, nas provas, eles foram melhorando. A direção, como eu falei, era muito boa, né? Essa turma era muito difícil, tem outras questões que em outro momento eu falo sobre isso, né? E aí ela me trouxe a minha turma que dava muito trabalho, né, para a frente da sala dela, que é onde ela me dava um apoio moral, vamos dizer assim. Porque além da questão da aprendizagem, existiam as comportamentais, existiam as sociais, né? E eu precisava de apoio. Então, eu sempre tive diretores parceiros, porque eles sabiam que eu era uma professora que estava ali para ser professora, né? Eu estava ali para ensinar. E, às vezes, esse ensinar parte-se do básico, né? Eu estava ali para ensinar a partir do básico, né? Do básico de comportamento, de sentar, de dar conta do seu material, de dar conta da aprendizado, de mostrar para eles a importância disso deles, de aproveitar o conhecimento deles. Inclusive, um desses alunos, ele vendia bala no sinal, né? Ele tinha 9, 10 anos, ele vendia bala, então ele conhecia dinheiro, ele conhecia valor, né? Mas na hora de chegar, botar no caderno, colocar os números no caderno, ele não sabia. Então eu tive que aproveitar isso, usar o nome dele, usar o que ele fazia na rua, né? O que cada um fazia. Então trazia a realidade deles para a sala de aula, para aquele conteúdo, né? Tem gente que não gosta que a gente fale conteúdo, mas é conteúdo mesmo. É conhecimento, né? Conteúdo é conhecimento. Trazia aquele conhecimento que eles tinham e colocava ali de forma sistematizada do como aquilo acontecia, como aquilo ia para o caderno, como aquele conhecimento ia para o livro, estava no livro e como isso pode fazer parte da vida deles no futuro, né? Então fazia com que uma reflexão sobre esse conhecimento, tanto dos livros quanto da prática, porque os livros não são fora da prática, não são fora da realidade, como se ouve muito falar, de professores muito falar, dizendo que o conteúdo do livro está fora da prática. Não está, né? Quando você fala de corpo humano, quando você fala da linguística, né? Da escrita, da linguística escrita, da linguística da língua falada, da língua escrita, da língua falada, você está falando de conhecimentos. E esses conhecimentos a gente traz da vida, né? Não parou no livro ou surgiu do livro e veio para a vida. Pelo contrário, surgiu na vida e veio para o livro, né? Então, eu consegui fazer esse trabalho com eles e aí eles conseguiram se desenvolver, certo? Então, eu trago essa informação para vocês, trazendo porque, como é que eu parei na educação especial, na verdade, seria essa a pergunta. Então, mais na educação especial, mas também na psicopedagogia, por conta da dificuldade de aprendizagem. Então, eles foram estimulados. Eles conseguiam 10, 9? Não conseguiram. Mas eles saíram do 0, do 1, que o 1 dava como forma, né, de estímulo ali, sugando o que podia do que eles respondiam, para transformar no final do ano eles estarem com a média 5. Né? Você vai aprovar as crianças com nota 5? Sim, porque de 0 eles foram para 5, houve evolução. Se eu em um ano fiz isso, né, você no próximo ano, você professor, pode conseguir que eles cheguem ao 10, mas você tem que investir nele. É aquele aluno que tem que estar sentado do seu lado, aquele aluno que você tem que dizer, atenção, olha aqui, apaga o quadro para mim, escreve, você já terminou? E você também, uma coisa que eu agradeço assim, muito, são os parceiros alunos, né? Meus parceiros. Então, assim, eles tomavam aquilo para eles, né? Mas a gente faz o equilíbrio, que eles não são responsáveis pelos outros, né? Quem somos nós, professores, em sala de aula. Então, aquele que sabia mais sentava com aquele que não sabia. E aí eles ensinavam. E tinha que ensinar eles como saber ensinar, né? Que foi muito legal. Então, eu tive uma turma assim, excelente, embora muito difícil, mas excelente, que me ajudaram e foram parceiros. Então, as meninas que sabiam mais, eram geralmente as meninas, né? Mas tinha meninos também, que sentava juntinho com eles e ali ia me ajudando a mantê-los. Ora, eu diversificava a dinâmica,
né? Sentava com o outro, aquele que menos falava, com aquele que mais falava. Então, fazia uma dinâmica e sala ia experimentando com quem aquele aluno ele responderia melhor o aprendizado, né? Isso aí foi uma questão. Um outro exemplo, né, dentro das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos para parar na educação especial ou no atendimento terapêutico, foi quando eu tive um DAO na pré-escola, né? Eu tive um DAO na pré-escola e, assim, eu sabia que era DAO, porque DAO é muito fácil de ser identificado, porque são características físicas, né? E aí ele não sentava na rodinha, ele não participava, ele tinha um mediador, né? Era até estagiários, né? Só que esse estagiário, como é que ele me ajudava? Ele tirava a criança, e a criança estava muito agitada, ele tirava a criança da sala de aula. Ele, em vez de me ajudar a manter a criança ali comigo, né, enquanto eu estava fazendo a rodinha, enquanto eu estava cantando, ele tirava a criança da rodinha, sentava fora da rodinha e às vezes ia passear com a criança lá fora. Então, assim, eu já tinha feito psicopedagogia, já entendia, e eu sempre já entendia antes da psicopedagogia, né? Eu já entendia isso, só não tinha muito conhecimento. Né? Mas eu dizia para ela, não quero que você tire ele da sala, eu quero que você seja meus braços e minhas pernas, como mediador. Como você faz isso? Sentando ele na rodinha, né? Sentando ele na rodinha, fazendo as atividades, estou aplicando. Quando eu aplicava uma atividade, que pré-escola, né, berçário na época, 3 anos, né? Você aplicou uma atividade para todos, aquela criança que tem deficiência, o que ela faz? Ela sai, ela se dispersa. Eu queria que ela sentasse com ele. Aí, quando eu ia ver a atividade dele, que eu dava para ele e ia dar para os outros, quando eu voltava, ela que tinha feito a atividade dele. Percebe onde eu quero chegar? O mediador não tinha que fazer por ele. Ele tinha que estimular a criança a fazer. Estimular a segurar o lápis. Como segurar o lápis? Que segura... ele segurava assim, né? Eu falo, segura com igual cabo de vassoura, né? Não, vamos segurar, eu falo para eles, não vamos segurar o lápis como cabo de vassoura, o cabo de vassoura é grosso, vamos segurar o lápis com delicadeza, na pontinha do dedo, vamos lá. Isso, eu queria que ela fizesse isso, enquanto eu estava regendo a turma, né? Então, por fim, ela, até uma experiência desagradável, que ela acabou assim, não entendendo o processo e pediu para sair, porque não era assim que ela entendia o processo do mediador. E aí eu acabei ficando sozinho com ele, então a turma que me ajudava. 3 anos, hein, gente? Presta atenção. 3 anos. Turminha de 3 anos. E aí o que eu fazia? Sentava ele no meu colo e regia toda a turma. Depois eu tive uma pessoa de apoio, que aí me ajudava um pouco mais, e aí mantinha ele ali comigo. E quando eu botava a turma para brincar, eu ficava com ele, mediava ele para os colegas brincarem com ele, porque a criança que é especial, minha gente, o que eles fazem? Eles entendem que eles são diferentes. A gente acha que não, mas eles entendem que são diferentes. Desculpa, que eles são diferentes. Então, eles se distanciam, na verdade, né? Aí é onde tem a questão social, né? A questão de relacionamento com o outro. Então, o que eu fazia para ele se socializar? Eu convidava os amiguinhos para sentar na mesa com ele. Quem vai sentar com o fulaninho hoje? Sempre para não estar ocupando os mesmos coleguinhas, né? Quem vai sentar? Ah, fulano tira o lápis, não sei o quê. Fulano não pode. Aí eu sabia aquele que tinha um pouco mais de autoridade sobre ele, né? Fulaninho, quem pode sentar? E sempre tinha aquele que gostava de sentar, né? E aí me ajudava com ele na questão. E aí eu estimulava ele. Agora é a sua vez. O nome dele é Elias, eu não estou expondo ninguém, né? Porque eu não estou dizendo quem é, onde ele está, com certeza. Ele não sabe, mas se cair na mão de alguém, vai saber. A mãe vai dizer, não, é meu filho. Se ela lembrar de mim, porque eu já mudei muito, tá, gente? Já mudei muito, estava muito mais nova, né? E aí eu consegui que o Elias fosse para o quadro igual os outros. Eu consegui que o Elias desenhasse igual os outros. Então, qualquer risco que ele fazia, eu empolgava ele, empolgava a turma. Gente, Elias fez o risco. Gente, Elias fez um círculo. Gente, Elias fez o nome dele, né? E é aquele risquinho de criança de 3 anos, não é um nome, né? De primeiro ano, de segundo ano.
terceiro ano. É um risco que a criança ainda está fazendo, ele está experimentando ainda a escrita. E mesmo assim fazia uma festa, e aí eu mostrava para as crianças, olha o que... E mostrava das crianças também, para eles verem que é muito parecido, né? E eles ficavam empolgadíssimos. Eu sei que Elias foi assim, uma experiência fantástica na minha vida, né? E o Elias se desenvolveu, o Elias ficou... uma coisa também que acontecia com o Elias, é que as pessoas tiravam ele da fila. Onde eu passava assim, o trenzinho para ir para o refeitório, aí vinha o bebezinho, o meu bebezinho. Gente, eles não são bebês. Criança especial não é bebê, né? Eles são crianças como as outras. Lembrem que eles têm aquela idade, trata eles de acordo com a idade deles, porque eles precisam e eles não são bebês. Eles entendem o mundo que eles estão. Quem não entende eles somos nós adultos. Mas eles entendem o mundo que está. Se você estiver triste, mostrar tristeza para eles, eles vão sentir. Se você mostrar para eles que você não gosta deles, eles sabem, eles sentem. Eles só não conseguem demonstrar por imaturidade, às vezes por idade, e pela questão da deficiência, por falta da falta do domínio da comunicação. Então, por favor, eu peço a vocês, não trate nenhuma criança especial, nenhum adulto especial como bebês, como débeis mentais, como qualquer outro nome desses que se usava antigamente. Tratam eles como pessoas normais, porque eles são normais, ok? Então, e aí, nessa vida, eu ainda parei quando eu comecei. Elias ainda eu não fazia terapia, né? Não atendia em clínica. E aí, a primeira cliente que eu tive em clínica, a criança era autista. Então, me debrucei a estudar o autismo. Fiz autismo, viajei para estudar autismo, comprei muito material para estudar autismo, comprei muitos cursos para estudar autismo e hoje eu entendo o autismo. Eu ainda não peguei nenhum severo, confesso, né, que eu não peguei nenhum muito severo, aquele de dar soco, dessas coisas, porque quando ele é muito severo, ele não tem só TEA, né? Ele pode ter uma esquizofrenia, ele pode ter uma outra patologia, uma psicopatia, né? Ele pode ter outras comorbidades. E aí a gente precisa um pouco mais de entender ele, como trabalhar ele, né? Para a gente ajudá-lo. Eu sei, gente, que é possível a inclusão. Quando você entende esse outro, quando você sai desse olhar de olhar para essa criança que tenha um desenvolvimento diferenciado do seu, né? Que ele não é anormal. Ele não é anormal, tá? Ele só vai ser uma pessoa que vai sempre precisar de um outro. A gente também precisa. Você dá conta de você como médico? Não, porque você não é médico. Nenhum médico que é médico dá conta dele como médico. Né? Você que é nutricionista, você que precisa de um nutricionista, você vai dar conta como nutricionista? Não, porque você não é nutricionista, então você precisa de um nutricionista. Então são eles assim. Eles vão ser autônomos? Não, eles vão ter uma determinada avanço, maturidade de autonomia, mas eles vão precisar de pessoas que estejam próximo deles. Nós precisamos, né? Nós precisamos de alguém que cozinhe, a gente precisa de alguém que limpe, de alguém que lave, de alguém, ou a gente dá conta de tudo e fica loucas, né? As mulheres ficam loucas, que tem que dar conta de tanta coisa, mas a gente precisa. Quando você trabalha, no trabalho onde você está, né? Outras pessoas dão conta de outros setores e aí você consegue fluir com o seu trabalho, não é isso? Então, na nossa casa, se a gente pudesse também, seria assim, né? A gente pudesse ter ajuda. E as pessoas com deficiências são essas pessoas que precisam de outras colaborações, né? O DAO, o TEA, né? Então, eu convido a vocês professores, que se coloquem no lugar dessas crianças. Eles não são doidos, eles não são. Vamos falar das pessoas, das crianças que alguns professores ficam um pouco que perdem um pouco assim, sem saber a orientação, como lidar com as crianças que são mais hiperativas. Para isso, a gente precisa entender, escutar outros colegas, pedir opiniões, pedir ajuda. O colega do lado, às vezes, você quer um mediador e esse mediador não tem maturidade para te ajudar, como eu expliquei para vocês ainda há pouco desse mediador, né? Esse mediador. Então, assim, às vezes o mediador não tem aquela maturidade que deveria ter para te ajudar. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Quando o mediador tem uma formação, quando ele tem uma consciência, quando ele tem um querer, uma vontade, porque às vezes a vontade é muito mais do que o estudo.
né, do que o conhecimento, quando eu tenho vontade, quando eu tenho querer, quando eu tenho um olhar, né, para aquela especificidade, então eu consigo desenvolver um trabalho diferenciado, né? E aí, falando desse professor que se desespera quando tem uma criança muito agitada, conversa com outro profissional. Gente, o que que eu faço com ele? Né? O que que a gente faz? O coordenador, o diretor, vem cá me ajudar e não pegar assim como aquela coisa, ó, leva essa coisa para longe, porque ele está insuportável. Não é essa a fala, porque ele sabe que você está insuportável, né, com ele, que você está se sentindo insuportável com ele. Ele sabe, ele percebe que você está assim. E ele fica nervoso, ele fica com raiva também, né? Então você passa o seu sentimento para ele. Quem tem que ter domínio das emoções em sala de aula é você, professor. Aí você fala, mas eu não aguento mais. Não aguenta mais, amiga? Então pede licença, tá? Não só licença, mas saia da profissão, porque essa profissão realmente precisa de um equilíbrio emocional muito grande. Precisa que você seja otimista, precisa que você esteja bem de saúde mental para estar com ela. Se você não está com saúde mental, mude de profissão. Mude de profissão, porque aí não é o seu lugar, né? Não é a sala de aula que é o seu lugar, porque na sala de aula a gente precisa de maturidade emocional e a gente precisa estar equilibrado. Quando a gente não está, a gente precisa pedir licença. E não só pedir licença, porque quando você pede licença, a criança fica sem você, né? Sem esse profissional em sala. Quando a unidade pode te substituir, perfeito. Mas a gente sabe que na realidade pública não é bem assim, né? Você não é substituída imediatamente. Então essa criança fica sem você e fica sem um outro alguém, né? Então eu peço que você reflita, né? Ou você busque também profissionais que possam te ajudar a equilibrar aí as suas ideias, suas emoções, para você estar com essa criança, certo? Então, essa criança que sobe, que desce, que agita, não sei o quê, você bota ela no seu colo sempre e fala assim, meu amigo, meu filho querido, meu aluno querido, olha só, a tia precisa se acalmar com você, você precisa ser mais calmo para a tia te ajudar, né? Como assim? Pô, como é que eu posso te ajudar, né? Se você sobe em cima da cadeira, você quebra a cabeça, você bate o braço, como é que vai fazer? Faz ele refletir, porque ele sabe, ele entende, ele precisa que você dialogue com ele. Dialogue com ele que ele vai entender. Tem hora que realmente não dá para a gente, né, se controlar. Pede ajuda ao diretor, pede ajuda ao coordenador, mas de forma mais equilibrada, né? Porque desequilibra às vezes mesmo, tá? Vamos ser sinceros, né? Desequilibra às vezes. E você precisa de pedir ajuda. Por que eu falo isso, gente? Porque eu já passei por isso. Eu tive um aluno, uma vez, como eu disse, eu sempre peguei diretores excelentes, né? Que foram assim, nossa, anjos, pessoas anjos, né? Eu tive um aluno que ele era tão agitado, que nós estávamos colando bandeirinhas no cordão, né? E ele não parava de pular, porque ele ficava puxando as coisas, rasgando, estragando, porque ele tinha aquela necessidade de estar chamando a atenção, ele tinha um TOD, né? Ele tinha um TOD, uma hiperatividade. E aí eu sei que ele acabou nesse pula-pula com outro colega se machucando. Nossa, gente, que desespero, né? Quando a criança se machuca. Eu, pelo menos, fico eu acho que uma das coisas que me desequilibra é se a criança se machuca, mas graças a Deus eu tenho, né, respirado fundo, tenho dado, mesmo depois que a criança vai e eu chore, mas, né, eu dei conta. Então eu chamei a diretora, apresentei a situação para ela, falei, aí ela tirou um pouco ele, conversou com ele, acalmou ele, depois voltou, né? Depois voltou. Aí depois sentei com ele, conversei com ele, né? Dei alguma coisa para ocupar ele e ali foi, né? E outras experiências que eu tenho. Então isso é para falar um pouco de inclusão, gente. Para falar de inclusão, porque às vezes inclusão não é só o autista, tá? Inclusão às vezes é se a criança é agitada, se a criança é levada, né? Mas que ela precisa, sobretudo, da sua compreensão, né? Então, assim, fica aí a dica para vocês, fica esse diálogo para vocês aí, essa reflexão. Então, algumas pessoas devem me achar louca, né? Essa mulher é louca, não sou louca. Eu sou apaixonada pelos meus alunos, eu sou leoa por eles, igual eu sou pelos meus filhos, minhas filhas, né? Eu sou leoa, não me dê nada por menos para eles, porque eu não aceito,
né? Eles são meus alunos. A partir do portão para dentro, eles são meus alunos naquele ano. Do portão para dentro, eles são minhas responsabilidades junto com a direção, lógico, né? Mas até onde o meu limite vai, eles são minhas responsabilidades. Fora do meu potencial, né? Das minhas competências, é a direção, outros superiores, né? Então, assim, do portão da escola para dentro, eles são minhas responsabilidades. Que aluno eu quero para mim? Então, eu falo para vocês isso, tá? Então, vamos refletir mais um pouco. Que aluno eu quero para mim? Né? O que eu quero desse aluno? O que eu tenho a oferecer a esse aluno? Olha, cara, eu vou fazer você ficar no meu ritmo. E você coloca no seu ritmo, né? Outros mais severos, outros mais maleáveis. Eu sou professora mais maleável. Eu permito um pouco que as crianças gritem, que as crianças se agitem um pouco, depois eu acalmo eles. Então, eu sou um pouco assim, porque eu gosto de criança feliz, sabe? Eu gosto que a criança goste de ir para a escola. Eu gosto que a criança se sinta bem estar ali e diga, pô, que professora. Entende? Então, assim, que tipo de professor também quero ser? Ou tipo de professor severo? Não, eu quero ser o professor que, ao mesmo tempo que briga, que cobra, né, que dê limite, eu quero ser aquele professor que ri, que deita no colinho deles também, que deixa eles deitar no seu colo também, né? Estou falando de criança, né? Adulto, que abrace, que sente, que converse, né? Como é que foi o seu dia, como está o seu dia, né? Se a gente parar um pouco de ficar presa no próprio umbigo, nas próprias dificuldades, nas próprias preocupações, a gente consegue dar esse ombro para o outro também. E é muito bom, eu digo para vocês que é muito bom o retorno, né? Eles se sentem acolhidos, eles se sentem amados. Eu acho que é isso que vale, né? Eu tô com uma pequenininha que assim, eu falo que ela é a minha mascote, né? Claro que hoje eu tenho uma maturidade bem maior do que quando eu comecei. Então ela é a minha mascote. Quando eu peguei ela, era muito bebê. Gente, 6 meses, né? Já se passaram, um semestre já se passou. E como ela evoluiu, como ela está mais madura, nem ao banheiro ela ia, agora ela já vai ao banheiro, ela não pedia, agora já está pedindo. Então isso tem recompensa? Me fala. Não tem recompensa, gente, nada paga por isso, nada paga por isso. Claro que a gente tem que brigar pelo nosso salário, sim, mas assim, meu trabalho está feito, meu trabalho tem resultado, então eu posso brigar pelo meu trabalho, né? Eu posso brigar por uma qualidade de salário melhor, né? Mas o meu trabalho está aí. Agora, se eu não faço por onde, se eu não mostro o meu trabalho, se meu trabalho não aparece, os meus resultados não aparecem, sinto muito. Não tem como você ficar lutando por algo que você não está apresentando, né? Então, vamos falar aí de inclusão também, né? Inclusão, porque essa criança que chega até você incluída, ela não tem culpa. Ela não tem culpa do seu salário, ela não tem culpa da estrutura que você está. Ela não tem culpa. Não desconte nela as suas frustrações, tá? Não desconte nas crianças, não desconte nos seus alunos, sejam eles crianças, adolescentes, aborrecentes, né? Que não são aborrecentes, eles estão passando por transformações hormonais, então não são aborrecentes, eles precisam ser compreendidos nesse processo. Então, não tenham eles como uma dor de cabeça, não tenham eles como trabalhosos, porque eles não são trabalhosos quando você trabalha com leveza, quando você trabalha no que você gosta. Se você não gosta, não está satisfeita, você não está no lugar certo, amiga. Desculpa, amigo, mas você precisa repensar a sua profissão, tá? Precisa repensar a sua profissão, né? Mesmo as crianças especiais, que é o que algumas profissionais sentem, angústia, né? De não dar conta daquela criança. Eu já senti muita angústia, é verdade. Também já senti, mas nunca desisti deles, né? Senta aqui, eu não sabia, não entendi. Eu peguei uma de 2º ano, que ela dormia em sala, né? Essa experiência, ela dormia em sala, com certeza ela não cheguei diagnosticá-la, porque na época eu não tinha a formação que eu tenho hoje, né? Mas hoje, analisando e pensando nela, ela tem um TDAH, né? Ela tinha um TDAH, ela se dispersava, ela dormia em sala. E aí eu tinha uma psicopedagoga na escola, que foi muito a minha amiga, Jaqueline,
o nome dela é Jaqueline, uma loura, né? E aí a loura veio conversar comigo, sabia que eu também tinha me formado em psicopedagogia, e aí ela começou a tirar ela da sala e levar um pouquinho para a sala dela, que ela tinha uma sala de atendimento, e começou a dar uma assistência melhor para essa menina, e ela foi evoluindo em sala. E aí eu tinha que ficar assim, no final da aula, quando eu conseguia dar um tempinho para ela, eu sentava com ela e ela pelo menos fazia um pouquinho do trabalho, né? Mas ela precisava de ajuda. Ela precisava de ajuda. E aí fiquei com ela um bom tempo, mas depois eu deixei a turma, porque passei em outro concurso, deixei a turma pela metade do ano, mas ela evoluiu com a assistência da psicopedagoga da escola, né? Que ela tinha um atendimento individualizado e ela foi melhorando, né? É um trabalho lento, a gente sabe que é um trabalho lento, né? E eu tinha que ter um pouco mais de paciência com ela. E tinha mais dois, um que aglomerava todas as letras, todas as palavras, e tinha um outro que também não conseguia copiar do quadro. Não, então hoje é outra coisa que eu comunico a vocês, né? Sempre peçam às escolas que façam exame de vista e auditivo, tá? Porque algumas crianças uma dessas era deficiência visual, ela tinha a questão, não chega a ser uma deficiência, mas é uma deficiência porque tinha que usar óculos, né? Então ele não enxergava, por isso que ele não copiava, né? O outro aglomerava tudo, também precisava de uma avaliação de oftalmo, né? E outra auditiva. Eu tive um caso que era auditivo, ele não escutava, escrevia tudo errado. Então, né, uma dica que eu dou a vocês, né? Que as escolas façam, peçam, solicitem, né? Tem escola tem escola que não dá para obrigar, mas a gente solicita a acuidade auditiva, a acuidade visual, que é para saber se essa criança não tem precisando aí de né, de um exame mais específico, para ele não sofrer, nem o professor sofrer também, tá bom? Então, essa é que eu quero fechar com vocês em relação à educação especial, a ser inclusivo. A inclusão começa pelo acolhimento. Acolham essa criança, acolha esse aluno que é especial, apenas acolham. E depois não abandone eles em sala de aula, por favor. Não abandone, não deixe eles lá no cantinho, tá? Aí eu tenho um vídeo aí falando sobre a mediação, e aí vocês escutem um pouquinho também, para poder ajudar vocês nesse acolhimento, tá bom? Então fica aí a minha dica, espero que a minha experiência tenha ajudado vocês, ok? Um abraço, fique com Deus, dá uma curtida, se inscreva no meu canal para que minhas mensagens cheguem a outras pessoas. Espero que as minhas experiências ajudem outras pessoas, é a minha intenção, tá bom? E aí a gente avance, né, em algum grau, uma pessoa, uma alma que seja que a gente ajude, a gente possa estar ajudando aí, tá bom? Que eu possa ajudar, que vocês possam ajudar. Então curta, deixa comentários, deixa as dúvidas e compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e me acompanhem aí para a gente crescer juntos, porque eu aprendo muito também com os exemplos, com as experiências de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.